O nosso grupo é o 5, Ecossistemas Costeiros de Biologia, e a gente analisou 3 ecossistemas diferentes: o mangue, o costão rochoso, a Mata Atlântica e o cultivo de mexilhões. O objetivo do trabalho era ver a distribuição e a importância dos seres vivos nos determinados ecossistemas costeiros e, consequentemente, as ações do homem sobre estes e sobre os seres vivos, analisando a biodiversidade e a sustentabilidade. Os ecossistemas costeiros analisados pertencem ao estado de São Paulo, na região de São Sebastião. No primeiro dia, fomos a Mapeca, localizada na Ilha da Cocanha, onde se encontra um grande cultivo de mexilhões. Este cultivo é feito em uma área abrigada do mar, atrás da ilha onde os cultivadores moram. A partir de uma técnica chamada long line, que seria uma corda que é suspensa por uma boia e fica a 2 metros de profundidade, os mexilhões grudariam nesta e depois seriam retirados e vendidos. Descobrimos também que para o mexilhão atingir a vida adulta demora entre 8 a 1 ano e assim pode ser vendido, o que faz com que o cultivo seja uma produção de longo prazo. Seu cultivo é de grande importância, pois sustenta 18 famílias da região. Além de ser benéfico economicamente, ele também é sustentável, porque ao ser cultivado em uma área abrigada do mar, ele não retira nutrientes de outros seres vivos costeiros. Algo que foi de muito impacto para as famílias e para o meio ambiente foi o derramamento de petróleo, porque a partir do momento que os mexilhões filtram a água para se alimentar, quando a água está poluída, eles morrem. Então, em consequência disso, houve um vasto extermínio do cultivo de mexilhões. Além disso, não houve nenhum reembolso por parte da Petrobras para os cultivadores. Então, eles não tinham um modo como se sustentar, pois, como já disse, o cultivo de mexilhões é um processo a longo prazo. Promata se localiza na Mata Atlântica da região de Ubatuba. O método que a gente usou para pesquisar foi de observação e também a gente fez uma trilha interpretativa com os profissionais da área que deram informações para a gente sobre as relações que acontecem dentro da mata e várias curiosidades que a gente ia perguntando. Esse acompanhamento que a gente teve dos profissionais foi muito importante, porque eles explicaram pra gente como fazer um uso sustentável da mata e como que esse ecossistema se estabelece, quais são as relações nele. A gente viu as características e as dinâmicas desse ecossistema. Então foram criadas organizações que ajudam a promover o uso sustentável dessa mata, como a Promata, que também ajuda a não impedir a interação do homem, mesmo assim fazendo um uso sustentável. Foram criadas organizações como a Promata para promover o uso sustentável dessa mata sem tirar a interação do homem. A reserva visitada chama-se Parque Estadual da Serra do Mar. Essa reserva faz um uso sustentável da mata, impedindo que as pessoas façam um uso abusivo dos recursos naturais em momentos indevidos. Esse uso abusivo se destina ao capital. A extração e a implantação em momentos que não prejudiquem a mata estabelecem uma simbiose. Uma simbiose é a associação entre 2 seres vivos, sendo animais ou plantas, e no caso sendo os humanos e a floresta. Entre as características observadas na mata estão a densidade, a temperatura, a altura das árvores e a idade do solo. Quanto mais alta a montanha, maior a densidade e a altura das árvores. Também é mais fria a temperatura, o que indica a boa qualidade da floresta. Além disso, vimos que a Mata Atlântica tem um solo muito antigo, que comprova novamente a qualidade da mata. Por sua grande diversidade, a flora tem diversas funções para os povos autóctones, como medicamentos, utensílios e alimentos. Essas informações permanecem até hoje, podendo ser um reflexo da vivência e da história desses povos. Essas questões podem ser chamadas de permacultura, que é a cultura permanente. Técnicas para manter a floresta viva e, mesmo assim, possibilitar uma interação do homem. Os locais onde as pessoas optaram por preservar a mata sofrem de um déficit econômico. Nos lugares onde isso não acontece, o local é geralmente mais envolvido economicamente. No terceiro dia, a gente foi para a Praia Grande analisar o costão rochoso. E a gente analisou 3 partes do costão rochoso. Uma com máxima exposição ao sol, outra com mediana e a outra com mínima exposição ao sol. As pesquisas foram baseadas em 4 amostras. A primeira era o tamanho dos transects, que são o local em linha reta que seriam feitas as coletas. O segundo é a distribuição vertical, que a partir de um perfil desenhado do local, mostra as espécies dominantes a partir da altura da maré. Para então acharmos os limites da zonação e das regiões supralitoral, meio-litoral e infralitoral. A supralitoral é a região superior do costão rochoso, e essa é sempre permanentemente exposta
exposta ao ar. A meio litoral é a área que é apenas atingida pela maré em determinados momentos. E a infralitoral é a região que está sempre submersa. A segunda amostra é o recobrimento percentual, que busca medir a proporção das espécies dominantes que ocupam determinadas áreas do costão. A identificação foi feita através de transectos e as estimações foram feitas através do senso visual e de fotos tiradas de cada fragmento analisado. A última amostra é o fator ambiental, onde a gente fez uso de uma bússola que nos permitiu medir o ângulo em que a rocha estava direcionada, assim podendo analisar a variação na quantidade de luz em que a rocha estava exposta durante todo o ano. Tais amostras registradas e pesquisas feitas sobre a maré e a posição solar, foi possível realizar diversas conclusões a respeito das características do local, sendo que essas têm total influência na biodiversidade do costão. Através dos gráficos, é possível analisar a enorme diferença entre os três transectos. No primeiro transecto, é encontrada uma alta diversidade, ou seja, muitos tipos de vida, muita biomassa e alta riqueza, que torna uma área de extrema competição. Esse resultado pode ser compreendido também quando analisado juntamente a quantidade de vento recebida no local, sol e corrente. Quanto mais corrente, mais vida. Afinal, essa é uma das principais fontes de comida no local. Isso implica também no transecto 2. Sua riqueza é consideravelmente menor do que a do primeiro, que nos leva a crer que a corrente também é menor. Isso porque este é um lugar mais abrigado. A presença de água filamentosa vermelha é bem maior na segunda área, ou seja, no segundo transecto analisado. Este fator pode ser explorado devido à competência por sobreviver em lugares com pouca luz. Assim, podemos concluir que sua fotossíntese pode ser realizada com pouca luz. Importante também ser ressaltada a zonação, que é a distribuição de organismos formados a partir de suas habilidades adaptativas, relacionando a fatores abióticos e bióticos. Esta leva em conta os níveis da maré, distribuição dos organismos e também o efeito das ondas nas zonas analisadas. Com isso, podemos relacionar com o que foi visto através dos transectos. A craca, por exemplo, tem facilidade e habilidades que fazem com que a espécie tenha capacidade de ver nas três diferentes zonas. Ela foi detectada nos três transectos. Já, como a alga permanece na maioria das vezes em zona infralitoral, consequentemente passa pela competição entre os organismos lá presentes. Concluindo que através da zonação no ecossistema é possível perceber uma organização no mesmo, fatores abióticos são extremamente importantes na região supralitoral, como a temperatura, radiação solar e quantidade de água, fazendo dessa região com maior quantidade daqueles adeptos à perda de água e à variação de temperatura. A região mesolitoral pode estar muito sujeita a tais variações, menos que a supra, porém mais que a infra. E por fim, a região infralitoral, onde relações bióticas, predação e competição são mais importantes na determinação da distribuição dos organismos, uma vez que tendo os fatores ambientais mais estáveis, os bióticos se tornam de maior importância e vice-versa. No último dia, visitamos o Mangue do Araçá, que se encontra no canal entre São Sebastião e Ilhabela. Analisamos o mar de 3 por 3 metros quadrados, feitas com estacas de madeira e barbante, assim utilizando o método quadrante, o que significa que fizemos um quadrado de 3 por 3 metros e com as coletas e análises dentro deste nos permitiu a caracterização total da área ocupada pelo mangue. O objetivo dessa pesquisa era analisar a variabilidade do ambiente. Assim, contando a quantidade de árvores que tinham dentro dos quadrados, verificar espécies, medir sua altura e seu perímetro e, a partir disso, descobrir o diâmetro e a área da base. Foram encontradas dois tipos de espécies no Mangue do Araçá, a Avicennia shauleriana, cujo nome popular é mangue preto, e a laguncularia, cujo nome popular é mangue branco. O mangue abrange 3 tipos de espécies vegetais, mangue branco, mangue vermelho e mangue preto. O mangue branco, ou laguncularia racemosa, é encontrado no interior do mangue e na transição deste para a floresta de restinga. O mangue vermelho, cujo nome científico é Rhizophora mangue, tem como características raízes não escórias e é responsável pela respiração do mangue. Por fim, o mangue preto, ou Avicennia shauleriana, são raízes que crescem no sistema radicular e depois sobem, com pequenos galhos perpendiculares à terra. Sabemos que um mangue com ótimo estado de conservação possui mais de 70% de sua vegetação com PAP, que é perímetro na altura do peito, maior que 5 centímetros. Já de 50% a 70% com PAP maior de 5 centímetros será um mangue com estado de conservação moderado. E, abaixo de 50%, já caracterizado por ter poucas espécies adultas em um estado de conservação regular. Com base nos resultados mostrados na tabela, vemos que todos os PAPs são maiores que 5 cm, o que colocaria o mangue araçá em um estado ótimo de conservação. No entanto, analisamos
menos que a metade das plantas de lá, o que nos coloca na condição de 50% da vegetação do mangue tem PAP maior que 5%. Ou seja, este se encontra em um estado moderado de conservação. Além disso, a pouca quantidade de serrapilheira encontrada sobre o chão nos leva à conclusão de que a produtividade biológica deste ecossistema é baixa. Juntando os dados da tabela, com os quais podemos obter o grau de conservação do ambiente, a observação feita em campo e a análise sobre a serrapilheira, tivemos uma surpresa. Apesar da grande degradação do local e a pouca produtividade biológica deste, o mangue está conseguindo se manter em um grau de conservação moderado, o que é muito surpreendente devido às condições do local. Este que se encontra totalmente degradado devido às consequências das ações humanas. A área era usada como aterro de entulho para que fosse possível um aterramento do mangue e da água, para então a construção de casas no local. Como o mangue é um berçário de espécies, este processo de aterramento causou uma degradação do manguezal, prejudicando de forma aguda o meio ambiente em questão. A degradação do mangue se tornou um problema não só ao meio ambiente, mas também para as pessoas que utilizavam daquele espaço como forma de coleta de animais e recursos naturais, para o comércio e seus próprios sustentos. No entanto, podemos concluir que cada ecossistema costeiro tem suas características próprias, incluindo fatores bióticos e abióticos, e que as ações humanas têm consequências diversas em cada local.